Lá em Impostolândia, um país tão tropical quanto confuso, a política era uma novela sem fim. Em meio a praias exuberantes, uma culinária exótica e um povo muito apaixonado, havia uma constante. Tudo virava um debate polarizado. E o mais novo motivo para dividir o país ao meio era uma proposta bem controversa para acabar com a escala 6x1 de trabalho. A deputada Paty Resiliência, uma figura progressista, ativista pelos direitos dos trabalhadores, liderava essa proposta com bastante fervor. Paty, que amava uma boa live, adorava aproveitar a oportunidade para lançar hashtags e estava determinada a mudar a rotina dos trabalhadores de Impostolândia. Sua ideia era audaciosa, não apenas acabar com a escala 6x1, mas implantar a escala 4x3, onde as pessoas iriam trabalhar 4 dias e folgar 3 na semana. Para Paty Resiliência, esse seria um passo definitivo para libertar os trabalhadores daquela opressão diária e proporcionar uma vida mais justa. Em seus discursos inflamados, ela dizia que com mais descansos, as pessoas teriam uma vida mais produtiva e seriam até mais felizes. Enquanto isso, lá do alto do poder, o presidente Jacinto Contradição, um líder de extrema esquerda, com suas políticas pró-trabalhadores, tinha conquistado uma legião de seguidores. Mas Jacinto Contradição tinha um histórico interessante. Lá no passado, ele tinha criado o programa Amigo, que significava Abertura Microempreendedora de Grandes Oportunidades. Esse programa tinha como objetivo regularizar os trabalhadores que estavam na informalidade, dando a eles a chance de um trabalho legalizado. O programa Amigo tirou muitas pessoas da informalidade, com a promessa de baixa carga tributária e fácil acesso a crédito. Mas Jacinto Contradição, com a sua visão socialista, acreditava que os empresários, por menor que fossem, deveriam pagar uma boa taxa de impostos para contribuir com o crescimento do Estado. Ele sempre defendeu que grandes fortunas teriam que ser taxadas, mas quem pagou o preço com isso foram os microempreendedores, que ele havia ajudado a formalizar. A carga tributária para quem fazia parte do programa Amigo era tão pesada que esses microempreendedores começaram a enxergar Jacinto Contradição como o grande vilão. Assim, os microempreendedores que antes apoiavam Jacinto Contradição acabaram por se tornar os seus maiores críticos. No fundo, eles acabavam se sentindo traídos, perguntando por que o programa que deveria dar oportunidade para eles acabou se tornando um grande fardo. Então, Jacinto, que supostamente deveria ser o defensor dos trabalhadores, acabou tornando a vida deles muito mais difícil do que era antes. Para Jacinto Contradição, a proposta de Paty Resiliência acabou caindo como uma bênção. Ele sabia que essa pauta era polêmica o suficiente para tirar o foco da excessiva carga tributária sobre os microempreendedores e também para tapar os escândalos financeiros e as alianças obscuras que Jacinto mantinha. A escala 4x3 então era o disfarce perfeito. Sendo assim, então Jacinto apoiava a Paty Resiliência de braços abertos. Cada vez mais incentivava o debate e promovendo a proposta como um marco revolucionário para os trabalhadores de Impostolândia. Do outro lado, o grupo Tropiliberal, formado por economistas, empresários, empreendedores e influenciadores que defendiam a liberdade econômica, rapidamente se posicionou contra essa proposta. Para eles, o descanso de 3 dias era o golpe final para uma economia que já vinha cambaleando. Entre os liberais estava Gael Liberdade, um influenciador que adorava gráficos, números e teorias. Gael não perdia a oportunidade de apontar o absurdo da proposta. Ele alertava que, no fundo, a ideia de Jacinto e Paty Resiliência não era ajudar os trabalhadores, mas sim desviar o foco dos problemas do governo. Gael gravou um vídeo intitulado Escala 4x3, como o descanso extra vai destruir Impostolândia. No vídeo, Gael explicava como essa mudança afetaria diretamente os microempresários. Usando seu famoso quadro branco ao fundo, ele apresentava gráficos mostrando como isso impactaria nos custos operacionais das pequenas empresas e também no preço dos produtos. O presidente Jacinto Contradição e Paty Resiliência querem quebrar a Impostolândia. Eles estão usando essa pauta como uma cortina de fumaça para esconder os problemas reais que esse governo enfrenta. Enquanto seus seguidores compartilhavam o vídeo freneticamente. Do outro lado, Paty Resiliência não deixava barato. Em suas lives coloridas, com slogans revolucionários, ela se dirigia ao povo. Eles querem fazer vocês acreditarem que descansar é um problema, mas a verdade é que esses empresários só pensam no lucro, enquanto o trabalhador sofre sem um minuto de paz. Nós vamos acabar com essa exploração. Seus seguidores reagiam com aplausos e mensagens de apoio, enquanto emojis de punho cerrado e corações invadiam a tela. Pablo Justiça, um influenciador progressista, também entrou no jogo. Ele postou um vídeo chamado Patrões contra o Povo, o que eles não querem que você saiba sobre a escala 4x3.
No vídeo, ele defendia que só os bilionários eram contra a proposta. Pablo, com seu jeito dramático e frases de impacto, mobilizou centenas de seguidores. E seus seguidores repetiam seu discurso de que descansar é um direito e que qualquer crítica a essa proposta é coisa de exploradores. O debate rapidamente tomou conta de todo o país. Nos bares, nas filas de supermercado, até nas reuniões familiares. A escala 4x3 virou o assunto do momento. De um lado, as pessoas diziam que a proposta era o início de uma vida melhor para todos. Do outro lado, muitos temiam que a economia não resistisse a tamanha mudança. E assim, enquanto Paty Resiliência e Jacinto Contradição lideravam o movimento, Gael Liberdade e Pablo Justiça lideravam as redes sociais. A população, presa em uma guerra de narrativas, ficava cada vez mais dividida e confusa. Microempreendedores que antes apoiavam o governo agora se viam empurrados para o lado liberal, enquanto trabalhadores que mal entendiam o impacto da escala defendiam a proposta com unhas e dentes. E enquanto o caos se instaurava, a verdadeira questão, a carga tributária, o aumento da dívida pública e os escândalos de corrupção permaneciam longe dos holofotes. No fim, Impostolândia era um país onde todos tinham opinião, mas poucos entendiam a complexidade das questões. A política havia virado um espetáculo de gritos e acusações, e o diálogo que poderia trazer uma solução equilibrada era simplesmente ignorado. Amigos se tornavam inimigos, famílias se desentendiam, até os vizinhos do bairro paravam de se cumprimentar. E foi assim que, enquanto o povo brigava entre si, Jacinto Contradição continuava no poder, assistindo de longe, sabendo que a cortina de fumaça estava funcionando. Enquanto todos discutiam a escala 4x3, 6x1, 5x2, ele seguia governando como sempre, alimentando polêmicas e desviando o foco dos problemas reais de Impostolândia. Essa história de Impostolândia, esse país fictício, revela um problema que vai muito além da questão trabalhista. Mostra que, em um país profundamente polarizado, a política se transforma em um espetáculo, onde a população é forçada a escolher um lado, sem espaço para uma análise mais profunda dos problemas reais. As cortinas de fumaça se tornam ferramentas poderosas nas mãos daqueles que estão no poder, distraindo o povo com pautas superficiais e inflamadas, enquanto que questões centrais que afetam a vida de todos ficam encobertas. Quando nos deixamos levar por essas guerras ideológicas, somos empurrados a defender posições extremas e acabamos esquecendo de questionar o que está acontecendo de fato. Ao invés de buscar soluções verdadeiras, acabamos presos a um jogo de acusações e a uma luta pelo lado certo, onde o diálogo e a reflexão são substituídos por discursos prontos e slogans de impacto. Cada vez mais, as discussões viram batalhas pessoais e emocionais, onde o que importa não é mais resolver o problema, mas sim provar quem tem razão. Em Impostolândia, essa proposta de mudar a escala 6x1 para 4x3 poderia ser uma questão prática, debatida com cautela e analisada em termos de impacto para todos, tanto para os trabalhadores quanto para os pequenos empresários. Ao invés disso, ela foi transformada em uma luta ideológica, onde os envolvidos não discutiam as consequências reais da medida. O governo, por sua vez, aproveita para desviar a atenção dos assuntos mais graves, como a carga tributária excessiva, a falta de transparência, enquanto figuras públicas, influenciadores e políticos de ambos os lados usam a pauta para aumentar sua audiência, seu engajamento e sua popularidade. Essa estratégia não é exclusiva de Impostolândia. A história nos ensina que em muitos lugares e momentos, aqueles que estão no poder utilizaram de discursos inflamados e das divisões da população para desviar o foco das questões centrais, explorando os sentimentos do povo para fortalecer suas próprias agendas. No entanto, cabe a nós, cidadãos, enxergar além das aparências. A política, na verdade, não é um show de redes sociais, não é um conjunto de frases de efeito, e muito menos uma competição para ver quem grita mais alto. A política, em sua essência, deveria ser um espaço para o diálogo e para a cooperação, onde os interesses da população estão acima das narrativas pessoais. A história de Impostolândia nos reforça a importância de mantermos uma visão crítica. Devemos nos questionar quando o foco das discussões parece se desviar das questões centrais e investigar de fato as intenções reais por trás de cada proposta. Por mais sedutor que seja escolher um lado e torcer por ele, precisamos nos perguntar: essa discussão realmente atende aos interesses do povo? Ou é apenas mais uma cortina de fumaça? Na vida real, assim como em Impostolândia, o verdadeiro progresso só acontece quando nos unimos para buscar soluções. Quando ouvimos uns aos outros e reconhecemos que os problemas são complexos e merecem abordagens profundas e equilibradas. Como cidadãos, nossa responsabilidade é olhar além da superfície, enxergar o que está sendo escondido e exigir que os debates atendam às necessidades da população. Afinal, só assim nós vamos conseguir construir um futuro onde a política serve ao povo e não aos interesses de quem detém o poder.